Durante a Copa do Mundo, se popularizou na internet um meme que era dito pelo Toguro, em que ele falava assim, em pleno 2022, e começava a falar sobre um problema, né, sobre algo que estava acontecendo. Às vezes, é essa sensação que me dá quando eu preciso falar sobre racismo. Cara, a gente tá tendo avanços tecnológicos absurdos em diversas áreas, inteligência artificial, carros elétricos e tudo mais, e ainda se fala constantemente sobre os problemas a nível individual e a nível social, sobre o preconceito racial. Muitas pessoas morreram ao longo da história moderna para que os direitos civis dos negros pudessem não só serem aceitos, mas colocados em prática. Eu gosto muito de um grande pastor batista chamado Martin Luther King, que inclusive foi uma dessas pessoas que morreram defendendo os direitos civis, mas mesmo depois de décadas da morte dele, a gente vê pessoas como grandes esportistas, como grandes atletas de futebol, tendo que ser escoltados para saírem de uma partida de futebol, porque a torcida ensandecida está chamando ele de macaco e ele não consegue segurar essa pressão psicológica de inúmeras vozes humilhando ele por conta da cor da pele dele. Isso para mim sinceramente, é uma coisa que, além de gastura, indignação, tristeza profunda, me gera perplexidade. Por que a gente ainda tem constantemente que falar que racismo é uma coisa estúpida, uma coisa totalmente idiota? Acho que por questões óbvias, né, isso mexe mais comigo do que mexe com algumas pessoas, mas hoje o vídeo não é nem só para falar sobre esse caso do Vinícius Júnior. Hoje eu vou falar sobre algumas contribuições que a psicologia deu ao longo desse período mais recente, com experimentos que ficaram muito importantes no campo racial. Eu vou dar 3 experimentos sobre racismo e sobre preconceito que foram protagonizados pela psicologia. Então vem comigo. E para começar falando sobre esses experimentos, eu acho que não tem como deixar de falar de talvez o experimento mais importante de todos eles, que foi o experimento das bonecas Clark. Foi conduzido por Kenneth e Mamie Clark, 2 psicólogos americanos que eram casados e que basicamente serviu demais para a luta dos movimentos e direitos civis dos negros norte-americanos. O que acontece? Esse casal pegou algumas crianças afro-americanas, né, crianças negras, e expôs para elas 2 bonecas, uma branca e uma preta. Quando eles colocaram essas crianças em frente a essas bonecas, eles perguntaram o que a boneca branca transmitia para essas crianças. E geralmente as crianças falavam que eram bonecas bonitas, eram bonecas simpáticas, inteligentes, eram bonecas que elas queriam brincar, eram bonecas agradáveis, né? Davam atributos positivos para essas bonecas brancas. Depois eles pegavam bonecas pretas e colocavam para as crianças darem alguns adjetivos. E na maioria das vezes as crianças negras falavam sobre as bonecas pretas que eram bonecas feias, que não eram confiáveis, que não queriam brincar com elas e que não se identificavam muito com elas. Só que aí veio o pulo do gato, né? Os 2 psicólogos perguntavam para as crianças afro-americanas: tá, mas você se acha mais parecido com qual boneca? Essa branca ou essa preta? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Esse estudo, ele me marcou muito. Quando eu vi da primeira vez, eu ainda estava na faculdade, ele me marcou muito porque ele mostra como que algumas pessoas, principalmente crianças, se veem, como a autoestima e a autopercepção fica extremamente afetada quando você tem mais melanina na pele. Isso é muito forte, porque afinal de contas, nenhuma criança devia se achar feia, nenhuma criança devia se achar inferior porque tem uma cor mais escura do que outra. Isso é algo surreal. Eu já tive uma experiência parecida, tanto a nível pessoal, porque eu considero que minha autoestima só veio melhorar depois da vida adulta, até a minha adolescência. Eu não me achava uma pessoa bonita. Recentemente, eu conversei com uma criança, né, de 8, 9 anos e perguntei para ela se ela se achava bonita. E ela disse que sim. E eu perguntei: você se acha de que cor? E ela falou: eu me acho branco.
sendo que era uma criança negra. E eu perguntei, tá, mas e as pessoas na sua escola? Elas dizem que você é de que cor? E ele falou, elas dizem que eu sou preto, mas eu não sou preto, eu sou branco. Ou seja, deu pra perceber claramente no meu diálogo com essa criança que ela não queria se identificar como negra, que ela não se achava bonita como negra, só se achava bonita se ela fosse vista como uma criança branca. E até cheguei a perguntar pra ela, tá, mas você acha que as crianças pretas, elas são bonitas? Essa criança falou, não acho que as crianças pretas são bonitas, por isso que eu sou branco, eu não sou preto. A gente percebe como que o racismo afeta as pessoas desde muito cedo, desde muito pequenos. As pessoas, elas não querem se assumir como negras porque elas olham para uma sociedade em que, via de regra, elas veem pessoas brancas obtendo destaque, sendo consideradas pessoas bonitas, e pessoas negras sendo consideradas pessoas feias, marginalizadas, sem muitos atributos positivos. Esse estudo ele foi muito importante para demonstrar isso e, como eu falei, ele teve um papel fundamental na luta pelos direitos civis dos norte-americanos negros. O segundo grande experimento que eu gostaria de trazer também foi realizado nos Estados Unidos por uma professora branca chamada Jane Elliott e aconteceu um dia depois da morte de Martin Luther King em 1968. Como é que foi realizado esse experimento? Ela pegou a sala e dividiu em dois grupos. O grupo daqueles alunos que tinham olhos da cor clara, seja azul ou verde, e o grupo dos alunos que tinham olhos com a cor escura, sejam castanhos ou pretos. E o que é que ela fez? Ela simulou como é que o preconceito racial acontece na vida real para essas crianças. No primeiro dia, ela disse para as crianças da cor clara, dos olhos claros, que elas eram superiores às crianças da cor dos olhos escuros. Então, isso gerou efeitos práticos, como, por exemplo, ela deu um tempo estendido no recreio para as crianças da cor dos olhos claros. Elas deixavam as crianças beber água diretamente no bebedouro. Ela fazia com que as crianças claras realmente se sentissem superiores, dando alguns pequenos privilégios. E quando as crianças provocavam algum tipo de bullying ou de preconceito com as crianças com as cores dos olhos escuros, ela meio que ignorava. No segundo dia, ela fez o reverso. Ela disse que as crianças com a cor dos olhos escuros eram superiores às crianças com a cor dos olhos claros. As crianças, elas poderiam ficar um pouco mais de tempo no recreio, elas tinham mais privilégios, bebiam água da fonte, etc e tal. No final desse experimento, ela mostrou para as crianças como é que o preconceito racial gerava alguns prejuízos reais e concretos na convivência entre os seres humanos no dia a dia. Esse estudo, embora não seja tão conhecido como o primeiro que eu citei, também ficou muito famoso nos Estados Unidos naquela época e fez com que as pessoas percebessem que o preconceito racial muitas vezes não é só um preconceito individual, mas um preconceito social e, como tal, pode gerar alguns prejuízos sociais na vida das pessoas. O terceiro experimento que eu gostaria de trazer para vocês é o experimento do viés racial implícito, também conhecido como teste de associação implícita. Esse dos três que eu citei é o mais recente, porque foi realizado em 1998 e, na verdade, ainda é utilizado em alguns estudos subjacentes ao racismo, para entender quais são os processos psicológicos subjacentes ao preconceito racial, e consistia basicamente em pedir para as pessoas associarem algumas palavras ou imagens que remetiam à cor preta a adjetivos bons ou maus. É um pouco parecido com o teste das bonecas feito com as crianças, mas nesse caso utiliza-se um computador em que pede-se para que, à medida que a pessoa vê uma imagem, pode ser a palavra preta, por exemplo, ela coloque um adjetivo, bom, ruim, legal, chato, feio, bonito, etc. E aí, quanto mais rápido o teste é feito, mais fica evidente quais são as associações implícitas em que as pessoas têm para determinadas classes e adjetivos. Então, esse teste ele foi realizado para perceber se algumas características da negritude remetiam de forma implícita a aspectos negativos, a classificações negativas na mente das pessoas. Foi desenvolvido também nos Estados Unidos e reforça alguns estereótipos de que muitas vezes quando uma pessoa vê alguém da cor negra ou da cor preta, ela já tem algumas preconcepções, alguns preconceitos de que aquela pessoa pode ser perigosa, de que aquela pessoa pode ser um risco
risco ou não. É interessante, fazendo o adendo com esse estudo, né, da associação implícita, do preconceito racial implícito, notar que um experimento social foi feito também, eu diria que é o quarto experimento que eu gostaria de citar, em 2016, por um jovem negro que decidiu mudar a sua vestimenta, mudar o seu look e fazer as mesmas coisas nos mesmos ambientes, lidando com pessoas muito parecidas em dias diferentes. Então, como é que funcionou esse experimento social? Ele, num dia, utilizou uma roupa mais despojada, por exemplo, um moletom, e ele via como é que as pessoas tratariam ele. Então, no dia que ele estava mais despojado, mais informal, o ônibus passava, não parava para ele. Muitas vezes, quando ele ia para uma lanchonete, ele não era tão bem atendido pelas recepcionistas. As pessoas viam ele passando na rua, atravessavam a rua meio que com um certo medo de ele poder fazer algum tipo de comportamento violento. Por outro lado, quando ele saía na rua de terno e gravata, ele era tratado totalmente diferente. O ônibus parava para ele, as pessoas nas lojas o tratavam de modo mais polido, vamos colocar dessa forma. Ninguém atravessava a rua com medo dele. Então ele percebeu que, de fato, a vestimenta influenciava, afetava a forma como as pessoas enxergavam ele e, de certa forma, até tratavam. Eu coloco esse experimento como um adicional porque eu não acho que diz respeito único e exclusivamente à questão racial. Eu acho que, de fato, a forma como nós nos vestimos afeta o julgamento, afeta o conceito das pessoas ou o preconceito das pessoas em relação a nós, mas eu não acho que isso se resume apenas a pessoas negras. Eu acho que pessoas brancas que se vestem de uma determinada forma também atraem para si um determinado preconceito. Agora, é óbvio que isso, acrescentado à negritude, pode ser acentuado sim. Se uma pessoa já tem um preconceito com pessoas negras, se ela tiver má vestida, entre aspas, isso pode ser muito pior para ela. A psicologia, ela tem um papel fundamental nos processos psicológicos individuais e grupais. A psicologia social, ela tem estudado sobre o preconceito racial e diversos outros tipos de preconceito, e espera-se que, com o passar do tempo, a gente possa parar de produzir conteúdo falando sobre racismo, sabe? Sobre preconceito racial, porque isso é uma coisa tão absurda e tão ultrapassada que não deveria estar sendo uma pauta ainda nos dias atuais. Mas infelizmente está. Eu acho importante trazer esse vídeo mostrando para você que a psicologia também se importa com esse tema e tem dado algumas contribuições muito relevantes ao longo da história para que esse preconceito seja compreendido e rechaçado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda para aqueles colegas que querem entender um pouco melhor como a psicologia estuda o tema do racismo, e conto com o like de vocês e a inscrição no canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.